Salve, salve família! Estamos aqui para mais um Valeu Podcast. Eu, Marcelo Bozani, o Zondinha. Valeu, ele, Marcelo. Luiz Leal. E hoje com convidado em dose dupla. Nós temos dois convidados mais que especiais. Rafael Gavilanes e Roberta Torre, da Madalena Brigadeiros. Só de falar o nome deles dá até água na boca, no bom sentido, hein, gente? Não me levem a mal, mas é um prazer. Obrigado pela presença de vocês aqui no nosso Valeu Podcast. Hoje a gente vai entender um pouquinho. Acho que a gente nunca falou sobre segmento... Doceria? Doceria, eu acho que nenhum entrevistado falou disso. Então vai ser interessante. A gente esteve conversando recentemente, né? Eu estive conversando com a Roberta e com o Rafael aí, eles têm novidades aí da Madalena, vamos falar um pouquinho dessas novidades e contar como começou essa história toda dentro desse segmento. Bom, antes de começar, eu vou fazer uma leitura básica, falar um pouquinho dos dois, né? A Roberta, ela é jornalista de formação e chefe de cozinha, sempre amou cozinhar, a cozinha de um modo geral. Seu bisavô era confeiteiro e padeiro, tá a explicação, a coisa tá no sangue. Literalmente no sangue. Exatamente, ou seja, açúcar corre nas veias dessa mulher. Rafael Gavilanes, engenheiro, ou seja, mudou a parada toda. Como construir um bolo em algumas etapas. Então a gente faz isso. O pior é que ele não sabe. Se você falar pra ele fazer isso, ele vai acabar com a Madalena. Não, ele fala assim, cálculos para cada metro custa, cúbico. eu sei quanto custa. Ele sabe quanto custa. Então o Rafael Engenheiro largou. Eu quero investir com a Roberta no mundo dos brigadeiros. Eles têm uma história muito, muito interessante. Eles foram casados, já não são mais, mas continuam casados de uma certa maneira, né? Então, sociedade é casamento. Exatamente. É muito legal, eu vejo o convívio de vocês. Então a gente vai ter, eu acho que um podcast sensacional hoje, como foram todos os outros. E mais uma vez, sejam bem-vindos. E vamos começar a tagarelar. Agora deixa eu me livrar do meu celular, porque isso aqui me atrapalha. Vou passar para o meu parceiro Pedro. Bom, gente, começando do começo, como a gente fala, redundantemente falando, né? Conta pra gente como surgiu a Madalena Brigadeiros, como que foi essa brincadeira? Rafa já olha pra mim porque ele fala que eu que comecei, né? Quem começou a falar, Tanto que quando a gente tem, né, várias conversas sobre a loja e ele fala que a gente tem olhares diferentes, né, em relação à Madalena, porque é meu filho, é minha alma. Pra ele é um negócio. sim, Né? porque eu criei. Primeiro que ele é uma pessoa muito mais racional, eu sou uma pessoa muito mais emocional. E eu acho que isso funciona muito bem até para uma sociedade. Essa mescla, não pode ser os dois não dá, emocionais ou os dois razão, né? Exatamente, né? Então, eu comecei a Madalena, eu trabalhava com eventos na época e eu via a necessidade das noivas, dos 15 anos, dos eventos corporativos, de colocar o brigadeiro nessas festas de uma forma mais sofisticada. E há 13 anos atrás, quando eu comecei, o brigadeiro era aquele brigadeiro tradicional que a gente não existia o brigadeiro gourmet. Não, gourmet é uma palavra nova, né? Então, na época, a gente nem falava gourmet direito, a gente falava brigadeiro belga, né? Depois foi gourmetizando mais as coisas, né? E o gourmet nada mais é do que você usar produtos de qualidade, né? Pegar um produto que você tem de uma linha básica e gourmetizar ele é usar produtos de qualidade, né? Refiná-lo. Né? E aí eu vi essa necessidade, falei, gente, eu preciso pensar em alguma coisa. Eu já fazia gastronomia na época, sempre amei doce, sempre amei confeitaria. Falei, eu preciso pensar em alguma coisa, porque é uma dor, né? Eu acho que todo negócio surge de uma dor. Se as pessoas estão buscando isso e ninguém está oferecendo, eu vou atrás de fazer isso. Né? Hoje muita gente faz brigadeiro, muita gente faz doces desse tipo, mas há 13 anos atrás era uma coisa que não se ouvia falar. Não lembro mesmo. Não se ouvia falar. E aí eu fui atrás e comecei a vender para essas pessoas, para essas noivas, 15 anos e etc., no meu trabalho mesmo. Né? Então eu já tinha meu trabalho e fazia isso em paralelo. E deu super certo. E também criei uma linha de presentes em relação a isso. A gente tem muito no Brasil os presentes bombom, chocolates e tal. E, gente, o brigadeiro é nosso, é um doce brasileiro. Por que a gente não dá brigadeiro de presente, né? Geralmente não tem uma embalagem. Geralmente você comprava
ou na padaria ou se fazia em casa, então não tinha embalagem. Porque era o simples, hoje era o você- docinho hoje você simples vê, da né? nosso Sim, aniversário sim, de sim. casa. As empresas, referência, vai que nem Copenhagen. Chocolate. Você pega de chocolate. Trufa, já tem lá chocolate. a Já tem uma caixinha de caixinha, trufas, que nem eles fazem a série. Por exemplo, Dia dos Namorados, você vê a caixinha de bombom em Sim, formato de sim, coração, aquela Então a coisa Madalena toda, né? surgiu nessa pegada, para atender esses eventos mais sofisticados, para ter um produto que se alinhasse, né, a essa proposta e para ser um presente. Vamos dar brigadeiro de presente. Já que é um brigadeiro bonito e de uma qualidade maior, por que não a gente presentear? Então eu comecei com umas caixinhas lindas, umas panelinhas super bonitinhas para presente. E fiquei aí durante 3 anos. Só vendendo por encomenda e presentes. Foi quando surge a oportunidade de sair do lugar onde eu estava, que a gente alugava, né? Eu dividi o espaço com a minha mãe voltou a ter o escritório dela dentro da casa dela, porque minha mãe era arquiteta, e falou, filha, agora é sua vez, ou você arca com todo o espaço e fica aqui com o seu ateliê por encomenda ainda, ou você vai... Né? E aí foi aí que eu dei o passo da loja, abrir uma loja pequenininha, porque eu falo que um passo de cada vez, porque todo mundo vê a loja Madalena. era aquela do centro da cidade? Não, do era centro mesmo- veio depois. Era na mesma rua Na Machado de da do Assis. Boqueirão, na Machado de Assis, lá na frente, perto do sinal. Uma lojinha bem pequena de Quase na Conselheira. 80 metros quadrados, Eu assim. não lembro Ali. Lado dessa. esquerdo. A ali, gente perto. ficou super pouco tempo. Ficou 8 meses. Eu lembro, 1 ano e meio. eu lembro Não. que, na verdade, quando vocês fizeram do centro, quando vocês entraram com a loja do centro, teve um prêmio Eletromídia que vocês Sim. escreveram uma Isso. campanha. Inclusive, você foi dentro do elevador com a bandeja, né? Eu lembro disso, eu acompanhei essa gravação lá no sim. centro. Isso né? mesmo. Foi lá no centro. Foi lá no centro. E eu achei uma ação super legal, né? Porque a gente faz o evento todo ano, o prêmio Eletromídia, e aí tem a categoria ativação, né? Daí fez isso. Pô, as pessoas esperavam, você imagina. O Rafa no Abre elevador uma servindo pessoa entra brigadeiro. No elevador, o cara com uma bandeja de brigadeiro preto, o branco, né? E As 5 duas granulados. massas E várias coberturinhas. Isso né? é um serviço que a gente tem na Madalena também, né? Que as pessoas contratam a gente para festas, então a gente também tem esse Aí serviço. vai lá, cada um com a sua Sim, colherzinha. sim. A gente serve o Serve as Eu convidado. fiquei com vontade de roubar a bandeja do Roberto. Eu tô gostado, eu falei, não, vou acompanhar a gravação. Toda hora eu dava uma colherada. né? Pra pegar. Não, mas não foi. Foi uma loja menor. Eu fiquei só 1 ano e meio lá, porque a ideia era que eu ter um pronto entrega, mas não ter café. Era só pra você ter o seu brigadeiro, o seu presente, a pronta entrega. E aquilo cresceu numa proporção enorme que eu tive que colocar café. Aí depois eu tinha só 2 poltronas. Só. Porque a Madalena tem essa cara do aconchego e as poltronas estão lá até hoje em todas as lojas. As pessoas iam, mas aí não tinha como atender as pessoas ali, não cabia, né? Era muito uma pequeno. mesinha, tipo, um caixa com 2 Dá pra só um dá pra tomar café, fica na Não, fila, tipo gente. isso. Foi aí que a gente já namorava há um tempo. Na época, o Rafa tava terminando a faculdade, porque o Rafa não parece, mas ele é mais novo do que eu. Então, eu já estava empreendendo e ele estava terminando a faculdade. E surgiu a oportunidade de trabalho para ele fora de São Paulo. Ele virou para mim e falou assim, você já tem sua empresa está crescendo. Se eu for para fora de São Paulo, a gente nunca vai conseguir construir nada. Aí ele falou, eu tenho um dinheiro guardado. O que você acha de eu entrar de seu sócio? Antes a Torci gente- o nariz. A gente... Ele falou, deixa eu a gente ter fez 6 teste. meses de teste. Deixa eu ser seu funcionário Enquanto eu do procuro administrativo. Enquanto eu procuro emprego, né, aqui perto, a gente vê se funciona, se a gente não se mata, né? E aí deu Deu super certo. certo, A deu gente certo. se dá porque muito eu bem falo, trabalhando. É legal isso, né? Eu acho que depois vocês podem falar até o fim do relacionamento como marido e mulher, mas, pô, esse ótimo relacionamento Sim. que vocês têm. E tem o contrário, né? Tem empresa que quando junta marido e mulher quebra. Sim. Não, a gente, vou te isso falar, se deu eu falo bem. assim, eu e o Rafa junto é muito necessário, os nossos perfis são muito necessários em qualquer empresa, porque eu tenho um perfil empreendedor, aquele que vai, vamos, mas eu não tenho perfil, como é que o Barreto, empresário. Não, foi o que você falou. Entende e que é quando vocês fazem diferente? isso, Ela é sem muito mais da dúvida. criação, eu sou mais da racionalidade. Ela traz umas coisas, eu falo, calma, mas também não é isso. Porque, certas coisas não adianta, não adianta vender, mas eu não ganhar dinheiro. Você é um balizador. Sim, então a gente Mas se se não- complementa. mas se eu também não, eu que puxo, impulsiono eu ele. puxo muito o freio de mão e ela empurra. Então é A gente traz um equilíbrio. ali, né? Tem hora que eu travo ela e tem hora que ela me empurra. Então a gente se complementa, porque um sem o outro não sabia como eu acho, estar, a né? Madalena hoje é o que é por conta dessa fusão. Se eu tivesse sozinha,
provavelmente a gente não estaria onde está. E se o Rafael tivesse uma empresa sozinho, também eu digo a mesma coisa. Então, assim, é extremamente necessário você ter uma pessoa, primeiro, que não que a gente não discuta, viu? Porque a gente diverge muito de opinião, né? E é óbvio que o financeiro vai brigar com o criativo em qualquer lugar. Mas a gente consegue entrar num consenso e pensar no melhor para a saúde da empresa. Né? O que é melhor? Ele tá me fazendo tirar um monte de coisa do cardápio agora porque não vale a pena ter. Imagina o meu coração que criou todos os doces. Eu quero morrer. Eu falo, faz em casa, faz pra você em casa. Mas eu entendo. Por quê? Porque é necessário para a saúde da empresa. E tá tudo bem, a gente tem que rever isso, né? A gente tem que pensar no melhor. Então aí quando o Rafa entrou, a gente teve uma grande alavanca, porque ele entrou com investimento e a gente migrou para essa loja maior que a gente está até hoje, que é na Machado de Assis. Que, aliás, é uma lojinha, um lugar que quem não conhece... Esse é o xodó, conhecer, né? A loja do Boqueirão é o xodó, porque e parece uma casinha... tem uma aqui do lado do Corporate, tem né? uma aqui na Guaibê. Na Guaibê. Que a gente tentou levar esse ar de casinha também, mas a estrutura da casa já era meio que uma loja. Os públicos são diferentes? Tem gente que vai um dia lá, um dia cá, um dia lá, um dia cá. Ah, É que legal. Santos é muito regional. Mas são ali. diferentes. Mesmo sendo uma cidade pequena, né? Eu falo assim, Santos tem muito disso, né? Porque a gente é uma cidade geograficamente pequena e totalmente povoada, né? Verticalizada. Mas são diferentes, sim. Eu acho Não, diferente. sim. Eu acho que o Rafa concorda comigo. A pessoa que vai lá, ela tem mais o tempo, ela tá mais ali pra... Aqui. Aqui tem mais tempo. Aqui tem mais tempo, jura? Aqui tem mais tempo. Eu achei que era lá no Canal 3. Lá tá sempre todo mundo correndo. As pessoas querem um aconchego, mas é algo rápido, né? O que eu percebo aqui, Aqui eles aqui passam vem mais tempo. são as reuniões de senhoras, que Até- vem com as até amigas e passa a entrevista- tarde. Luiz, eu já fiz entrevista informal de trabalho na Madalena. Eu fui chamar uma executiva, a Vivian, que está hoje com a gente, né? A Rô sabe disso. Ela estava na... Muita gente faz Ela reunião trabalhava lá. na Band e ela falou, eu quero te chamar de bater um papo, mas não vou levar no escritório, porque daqui a pouco alguém vê, é ruim, né? Então, Ela tem muita reunião de Muita reunião de negócio, negócio, lá no muita. Boqueirão. Não, mas eu acho que é uma ideia super legal, porque assim, eu falo até acho que assim, é bom, eu falo, a gente também está fazendo uma parceria nesse sentido. O que é legal? Porque às vezes eu falo assim, eu trabalho lá do comercial, dentro da eletromídia, às vezes você vai no seu cliente, por exemplo, eu vou negociar contigo, Luiz. Eu venho aqui, marco com o Luiz, venho fazer uma reunião, cara, ele tá na redoma dele, ele tá na proteção Exato. dele, ele tem aqueles truques que muito executivo faz, né? Fala, ó, secretário, de vez em quando entra na sala, dá uma Sim. quebrada. Então, a gente Levou na Madalena, já que você eu quebra sei- o gelo, cara, né? e é isso. Eu falo isso pra muita gente, que assim, quando às vezes a gente dá dicas de vendas e tal, eu falo, cara, tira o cliente do lugar de conforto dele, entre aspas, vamos levar para outro lugar de conforto, mas o que ele vai estar todo dedicado para você. Porque quando o cara tá no negócio Defensivo dele, ali, cara, ele né? pode estar recebendo uma coisa, tem que resolver uma coisa e tal, ele não vai estar com foco, Sim. atenção plena em você. Sim. E ali, pô, você tá no almoço, você tá num cafezinho lá na Madalena, é diferente. O cara Você se já- sente em casa, é um ambiente aconchegante, essa é a ideia, né? E isso era uma tendência, eu acho que assim, a primeira coisa de referência disso que muita gente fazia era quando tinha aquele empório Casa Santa Marta no Canal Santa 3, Marta. que muita gente tomava café da manhã de negócios ali, né? Provavelmente o café movimentava mais que o empório em si. Não, o empório vivia vazio, né, cara? Era o café mesmo que virava ali, né? Sim, sim. E isso é um ambiente super agradável, né? E aí Essa é a depois ideia. dessas duas lojas vocês deram um passinho e foram... Aí no meio termo surgiu a loja do centro. Ah, tá. Exatamente. Antes de abrir aqui a Guaibê, a gente foi pro centro. Surgiu uma oportunidade muito legal, a gente ficou lá. Por que a gente saiu do centro? Porque veio a pandemia, Tá. né? A O gente... centro... Depois da Centro nunca pandemia. Foi faz muito tempo que ele tá decaindo O aos centro- o poucos, centro foi né? bom quando é eu que a tinha 10 pandemia anos de veio idade. e Acelerou tirou o de uma processo. vez. Cara, E querendo ou não... Mas funcionou. Não, funcionou A gente sobre- vendia né? bem, a gente tinha uma equipe muito legal e a gente criou muito público lá. Um público diferente, Sim. um público mais comercial mesmo, né? De pessoal que trabalha de segunda a sexta e que não conhecia a gente porque não tem o tempo de ir até a loja à É uma tarde. opção. Sabe o que acontecia? Por exemplo, quem trabalhava no centro, existe aquela história, a pessoa sai para almoçar, o que ele fazia? Passava nas lojas americanas e comprava um doce, alguma coisa. pra Exatamente. Né, e até Vocês um café. cobriram esse nicho de uma forma melhor, Até né? um café, porque a pessoa ia comer ali, né? Aí não queria
ficar, a pessoa não quer ficar o almoço todo num lugar, ela ia ali e tomava o café lá na Madalena. Então o horário de almoço era muito cheio, né? Era até era algo um complexo pra Eu gente, tenho uma porque a gente não foto tava muito legal de lá com a loja em ter cheia no poucos caixa, horários muito de bacana. funcionamento, né? Geralmente é mais espalhado as pessoas, né? Então, era muito focado nisso. Mas valeu nessa a parte. pena. E a gente saiu na hora certa, porque a gente esperou a pandemia quando reabriu e viu que realmente as empresas migraram, né, para outros prédios, migraram para home office, né? Então, A gente fechou bem logo no começo da pandemia, né? a gente, quando voltou, retornou, a gente esperou um mês e pouquinho para ver como é que ia ser, Se ia se lembra? comportar, ia voltar ou não, ficou aquela fase de Foi em indecisão, agosto de 2020 que a gente tomou a decisão de sair, e aí a gente abriu aqui em dezembro. Porque aí a gente pegou tudo que tava lá e montou a loja daqui da Guaibeira. Daqui do... A gente Todo mundo transferiu, veio para esse prédio. O Ah, teve uma migração do Não, o centro público pra praticamente cá. a gente pegou mesmo, porque... o Todo pessoal mundo veio saiu para de esse lá. prédio. A gente acompanhou a galera, justamente essa migração do pessoal do centro para cá. muita gente que veio do centro pegou a oportunidade É porque de vir o pra cá. centro não se modernizou em várias coisas, né? Sim. E a infraestrutura para alguns escritórios, às vezes não tinha internet, não dava pra passar fibra para um prédio, então o pessoal... Não, e saiu outra lá, coisa, né? né? O centro tem aquela dificuldade gigantesca de estacionamento, né? Sim. Que é algo... E aqui tem tudo. Você tem um shopping do lado. Então tem Exatamente. vários restaurantes aqui perto agora. Pro funcionário é muito melhor, né? Tipo Sem assim, a dúvida, infraestrutura ali sem dúvida. pra pessoa, pra chegar. E é pra muito gente melhor. foi uma mudança maravilhosa. Não, e outra, você atende um público, acho que é o público dessa região, da Aparecida, Ponta da Praia, Embaré, que Sim, tá... perfeito. Cara, é um público economicamente ativo, qualificado, você tem um E público aqui bacana, a gente né? atende esse Aos público dois, aqui do De quem tá corporativo trabalhando, né? e quem mora por aqui. Então, horário assim, do qual é o almoço. nosso forte da Madalena que a gente percebeu? É um residencial. Né? Porque a Boqueirão tem 9 anos lá no meio das residências, não tem nada. Tem a conselheira, tem hospital e tal, mas assim, Tem escola, mas... tem escola, mas nosso público é o pessoal que voa até a Madalena, sabe? Tem o pessoal do hospital, as enfermeiras, as técnicas vão muito lá daquele momento. Relax, A sabe? casa de saúde tá ali do Sim, lado, sim. né? As meninas sentam na poltrona, Vamos. tipo, imagina, passou a manhã inteira com um monte de problema dentro do hospital, aí você senta naquela poltrona, Dá uma elas levantam, relaxada. apoiam o pé no puff e falam assim, é o meu momento. E é justamente isso Que a gente quer. que é a missão da Madalena. Levar esse momento confortável, mágico, que você saia da sua realidade para um mundo paralelo mesmo e depois você volta para sua realidade, sabe? Uhum. Não é só vender o doce, é levar uma experiência diferente. Porque brigadeiro, não tô falando que o meu brigadeiro não é maravilhoso, mas assim, é um doce, né? Você pode sentar em qualquer lugar e comer um doce, mas sentar na Madalena é você levar uma outra experiência para a pessoa que ela precisa no dia dela. Ela é se cuidar, ela tem um momento dela, ela ser bem atendida, ela tem um café que ela passa na hora. É todo um contexto, né? Eu falo isso, até que você falou um nome importante, né? A experiência, né? Viver essa experiência. Que eu falo, que nem restaurante é tudo igual. Vamos dizer. Sim. Entre aspas, Entre né? aspas, Não vamos né? generalizar. Não vamos generalizar, mas tem aquela coisa. É o que eu falo, uma coisa que assim a gente até já debateu em outros podcasts, né? A dificuldade do atendimento em Santos, né? Muito. Mas eu falo... É uma coisa que vocês podem até entrar nesse mérito, falar assim, quando se pô, eu vejo a equipe de vocês, é uma equipe nota 10, mas eu falo, tem muita gente em Santos que tem essa dificuldade. Lembra, você vai pegar um Rascal em São Paulo, você vai pegar alguns restaurantes, cara, aquilo ali você tá pagando um dinheiro, tá? Sim. Mas eu te falo, você tá vivendo uma experiência, Mas, cara. De Você tá no tudo, Terraço né? Itália, você tá vivendo uma experiência. Sim, é o que eu falo Aí você pra fala, porque... pago com gosto. Paga Então, com gosto. porque assim, eu falo, você vai num lugar e você é super bem atendido e tal, e de repente você não gosta da comida, você fala, pô, vou dar mais uma chance. Mas se é ao contrário, às vezes você come bem, mas você é mal atendido, fala, não volto Você não mais volta lá, mais. não É volto verdade. mais lá. O Então, atendimento é mata a muito sua mais casa, importante né? do que você serve. Sim. Muito mais. É muito louco isso, porque a pessoa né? pode não gostar, de repente, daquele sabor de brigadeiro lá, mas ela gostou de tanto do lugar que ela falou, pô, vou voltar aqui pra ver E outra das coisa, pessoas né? que estão lá, Sim. né? Da cultura que a gente Mas essa tem que parte de implementar. atendimento é complexa, né? Eu acho que pessoas é o mais difícil, né? Eu acho que em todos os... Como que vocês fazem esse filtro aí para contratação, os funcionários? O Olha, que vocês buscam? Um espelhinho de vocês? hoje em dia, assim, a gente criou um processo, né, para contratação. Porque assim como todos os empresários, a gente simplesmente se lança, né?
Vamos, gente, vamos trabalhar. Eu passei 9 anos sem férias, trabalhando lá dentro, 24 horas por dia, até entender que quando minha mãe ficou doente, que eu tive que cuidar dela, que a minha empresa funcionava sem mim. Porque a gente tem esse ego de que... Você fala só, e se eu não tiver, a empresa fecha as Se portas. eu não tô fazer na também, minha né? empresa... Imagina, receita todas minhas, eu na cozinha o tempo inteiro. Se eu não estiver na cozinha, essa minha cozinha para. Não é nada disso. Eu falo, ninguém é insubstituível. Ninguém Nem é a gente insubstituível, Exatamente. não Alguém, é. alguém faz meu trabalho. Hoje em dia, Hoje eu muita tenho gente uma faz chefe o de nosso trabalho, cozinha que a gente que tá faz. comigo há 8 anos, que toca a minha loja. Ela toca a minha empresa. Então, assim, se bobear, eu ainda falo que ela é melhor do que eu em certos aspectos, né? O que ela consegue oferecer para o meu cliente, eu sempre fui muito chata com prazo. Se você tá fora do prazo, eu não pego essa encomenda. Porque eu sou virginiana e é aquele povo que se você não fizer certo, eu faço certo. Então eu acho que o mundo tem que fazer certo. E não é assim. Ela chegou lá pedindo qualquer coisa, Se dá ela... pra fazer, ela faz. Vou dar um jeito. Ou seja, para a saúde da minha empresa, ela é melhor do que eu, né? Então, com o tempo, né, e com a dor que eu tive que passar, cuidando da minha mãe, perdendo a minha mãe, eu percebi que aquilo funcionava. E aí a gente começou a processualizar toda a empresa até chegar agora na parte de RH. Mas sempre foi assim, vamos contratar, e aí já quebramos muita cabeça, mas também já tivemos pessoas muito boas que estão com a gente há muitos anos aí. E aí algumas peças tem que mudar, porque assim... Na área que a gente trabalha, a rotatividade é muito grande, né? Que é uma área de serviço, de atendimento, de cozinha, né? Acaba sendo uma rotatividade muito grande. Para você fidelizar o teu funcionário... E, cara, eu e o Rafa, não é modéstia à parte, mas a gente é muito legal. Sério. A gente é muito legal com eles, sabe? Assim, é tipo pai e mãe, sabe? A Que gente acolhe, que dá manter o tudo, melhor. que eu quero ver eles crescendo, Sabe que eu quero ver eles como que é aquela coisa? prosperando. Trate como se queira ser tratado. Isso. É Lógico, isso. respeitando a hierarquia, né? O Luiz, ele Claro. tem uma empresa de RH. O Luiz sabe muito bem dessa realidade Sem de dúvida. contratação, né? O Luiz tem a Max RH, que é uma empresa que faz exatamente isso. Pera, precisa de um seleção. confeiteiro, ele vai te arrumar um profissional disso. E você sabe que a mão de obra para certas É profissões difícil. É difícil, né? Sem Luiz? Que dúvida, nem, sem por dúvida. exemplo, eu pego Mas por eles exemplo, pra falaram realidade uma eletromídia, coisa que é atendimento. muito importante, né? Porque não é a preocupação só com o perfil da contratação, mas com o processo. Né? Eles processualizaram a empresa, então eles têm o processo de como fazer A gente cada coisa. fez isso. Provavelmente tem um treinamento, né? Quando a pessoa entra, onde Sim. vocês apresentam esses processos, como fazer. Tudo a Isso gente é tá muito melhorando, importante, né? Porque- Isso é muito É importante. contínuo. Não, e outra, a gente fala pra eles, mas é muito difícil contratar uma pessoa, porque a gente contrata pelo pouco que a gente conhece a pessoa ali. Hoje a gente faz pelo aspecto teste, e tal. então tem aquele teste DISC pra gente ver, a gente já sabe mais ou menos o perfil da pessoa que a gente Mas quer só o dia a pra dia área vai da dizer cozinha. se a pessoa vai Aí dar a certo gente ou não. chama ela pra fazer um teste no meio do fogo, então chama ela pra um dia no atendimento ou pra um dia na cozinha. Porque por mais que ela passe um dia inteiro com você, você consegue já sentir. Você consegue sentir se a pessoa tem proatividade. Você consegue sentir se a pessoa tem certa habilidade. Ela não pode ter agilidade, ela não precisa ser a melhor do mundo. Mas se ela tem 3 pré-requisitos pro que você precisa, o resto você molda. Não, e vontade vale Né? mais Porque assim, que você não tudo, vai né? achar uma pessoa perfeita. Você não vai achar. Não tem como você, eu tenho 10 pré-requisitos para contratar uma pessoa. Se ela cumprir 3, os outros 7 você ensina. É isso que eu acho. A parte mais técnica, todo mundo, se a pessoa tem vontade, né? Boa vontade. Ela vai aprender. Óbvio, tem pessoas que demoram um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas vai aprender, né? O problema é querer. Tem gente que nem quer, né? É. Então aí não tem como, mas se a pessoa quer, a pessoa vai pegar. Mas eu também acho, Marcelo, que o diferencial lá da gente de ter esse atendimento é justamente a gente trazer eles para perto. Sim. Sabe assim, tá com problema, conversa com a gente, né? Eu não vou fazer sacanagem com você, não faça comigo, né? Vamos, isso aqui é uma parceria, eu quero ver o seu bem, eu quero ver você crescer. E algumas coisas que, assim, a gente gostaria, eu até falo, de dar muito mais para eles, mas muitos ali não sabem o que é um plano de saúde, nunca tiveram um plano de saúde, e a gente proporciona isso para eles integral. Então, assim, parece ser uma coisa desse tamanho, mas o cara nunca teve um plano de Faz saúde. uma baita diferença. E aí o Sem filho dúvida. dele tem um plano de saúde que ele paga super baratinho. Ou seja, meu filho tem um plano de saúde que eu nunca consegui dar pra ele. Porque tá dentro do empresarial. Então são pequenas coisas, sabe assim, um reconhecimento, um elogio, um balão com o número de 3 anos, que faz 3 anos que o cara trabalha com você, um carinho, funcionário do mês, mas você ficou em segundo lugar, vem almoçar comigo hoje, pega a pessoa, vou almoçar com ela. Então assim, eu Você acho está que... trazendo ele pro teu time. Não, pô. e É quando o cara isso, precisa é também, isso. Tipo assim, a gente fala, a pessoa precisa, às vezes aconteceu alguma coisa lá, precisa de um dinheiro, vamos
Óbvio. O Vinícius, Tentar meu ajudar, coordenador, tá né? com a minha bicicleta. Ele, Todo mundo Rô, tem problema, eu tô né? precisando economizar, você me empresta sua bicicleta? Empresto. Com certeza, tá com a minha Tu bicicleta. não tá pedalando mesmo, né? Aí ele falou, depois eu vejo de comprar. Vai chegar Natal, sabe o que eu vou falar? Vini, a bicicleta é tua. Então é Sabe? isso. Depois eu compro outra Cortou a bicicleta. surpresa antes. Eu não falo pra Ele ele. fala, Eu falo ele pra ele não- ver só depois. Ele não pode assistir o podcast. Mas entende, são essas coisas. eu Vini, acho você que... acaba de ganhar uma bicicleta, tá? Só lamento informar. Mas você entende que são essas coisas, sabe? Que eu acho que faz a diferença. Aí o cara tem consideração pela tua empresa, por você. Não, e outra, ele veste a tua camisa as muito mais pessoas profundamente. se conectam com pessoas, né? Então, a gente... Ninguém é perfeito, né? Óbvio que a gente erra, mas eu sempre falei pra eles, pô, se vocês fizeram uma coisa errada, fala, pô, às vezes tu paga um vale-transporte errado, não sei o quê, porque é erro. E eles Todo têm mundo erra. liberdade Acontece com de todo falar mundo, com a claro. gente. Não, então, me chega, pô, errou aqui, ou não, por que que tá assim, por que não tá assado? Porque assim, todo mundo... Eles me fizeram me tornar uma pessoa muito melhor, né? Porque Eu sempre fui uma pessoa muito ríspida, né, as Rafa? coisas não são a ferro e fogo, né? Eu falo, a Roberta é uma pessoa que sempre foi muito emocional, então várias coisas... Eles me chamavam de furacão. Tem Eu o chegava lá. O gênio difícil, né? É, porque eu chegava lá, via as coisas erradas, ao invés de eu tentar conversar de uma maneira mais tranquila, eu já chegava tipo um furacão mesmo, sabe? Com os dois pés no peito. E aí eu comecei a ouvir alguns funcionários músicos que estão lá comigo até hoje, A 6, diferença 8 é que anos. o Rafa é... Não, é... O Rafa é maravilhoso, todo mundo ama ele, ele não briga. É sim, exatamente, é igual eu, né? Ele é lindo. A gente faz uma pesquisa de satisfação deles, o Rafa sempre tem nota 5. Vê. É tipo o pai que não briga por nada e a mãe que fica lá no pé da criança, entendeu? Eu sou a chata. Eu que pego no pé, eu que brigo. Então eu nunca vou ser a mais amada. E tá tudo bem, não é isso, né? E a grande maioria deles entendem, me respeitam e é isso que importa. E levam a Madalena, porque eu falo, gente, a Madalena não é nossa. A Madalena é de todos nós. Isso aqui, se eu morrer. Porque ninguém pensa, né? E se eu morrer, vai ficar pra quem? Eu não tenho filho, nós não tivemos filhos. É pra vocês, gente. Isso aqui, quanto mais crescer, quanto mais a gente evoluir, quem tiver aqui com a gente vai crescer e evoluir com a gente. Quantas empresas não acabam dando oportunidade para funcionário? Não é? Sim. E se eu Pra quiser tornar morar nos parte Estados do Unidos, negócio? por exemplo? Por que eu não posso dar uma porcentagem pro cara que tá lá do meu lado? Cuida aqui ó, do negócio, eu tô indo embora. Porque eles Então, quem conhecem tiver com mais a gente- daquilo que às vezes que a gente. Nem você falou, a tua chefe de cozinha, ela conhece todos os processos lá dentro. Tudo. Se você quiser tirar um mês de férias, você não vai se preocupar porque a empresa vai continuar rodando do Eu mesmo que tô jeito, preocupada, porque ela teve neném agora, eu vou ficar 5 meses sem ela. Quem tá preocupada sou eu. Né? Bora botar a mão na massa de novo. Não, né? mas graças a Deus eu tenho filha, irmã, tudo dela, que é tudo réplica, É. que trabalham com a gente. Ai, que Então tá tudo bacana. certo. Eu- E ela é neta da mulher que me criou. É muito Olha que louco loucura. isso. Lucy trabalhou 40 anos na minha família. E aí quem é meu braço direito? A neta dela. Ah, então já é uma coisa muito mais... Enraizada, né? É, mais e muito legal, Que a né? gente brincava juntos quando era pequeno, É, que sabe? coisa louca, é muito legal isso. Eu vejo aqui em Santos, né, sendo cada vez mais comum vir lojas de rede, né? A gente vê o shopping aqui hoje. Não sei nem se tem alguma loja ainda que seja local. A gente vê comércio de rua cada vez mais comum, né, com franquia e tal, mas sempre de rede. E vocês conseguiram se destacar sendo uma marca local, Sim, né? sim. Uma marca santista. É, sempre perguntam. Eu não me vejo assim, né? Porque eu acho que É que a gente sempre super- vê menos que a gente é, porque a gente sabe as coisas internas da. A gente, vê Claro. a gente sabe os problemas, né? Claro. Então a gente. Pô, Mas hoje eu tava na feira, o moço que compra ovo, que eu compro ovo, eu tava conversando com ele e aí eu falei, eu entendo, porque ele falou que tava com problema com uma funcionária. Eu falei, eu entendo, porque eu também trabalho, tenho funcionário, às vezes dá problema e tal. Aí ele, você trabalha com o quê? Eu falei, com brigadeiro. Ele, brigadeiro? Qual o nome da sua loja? Aí eu falei, não. Eu amo a Madalena, sabe? Aí eu falo, gente, até o rapaz que eu compro ovo na feira conhece a minha empresa e eu não tenho essa noção. a gente não tem. Como a gente tá lá Essa dentro tua todo visão, dia, é algo pra que a mim, gente eu tenho Mas uma eu loja falo, que cara, eu tô lá assim, trabalhando. Se você for brincar, entre aspas, você for fazer uma pesquisa de recall, de lembrança de marca em segmento de brigadeiro, quando você põe em Santos, brigadeiria, vamos pensar assim, vai usar esse termo. Cara, acho que assim, 90%, ou quiçá não mais,
Vai falando Que de bom, vocês. fico muito Não, feliz. eu, assim, sem fazer média nenhuma, eu não lembro de nenhum outro nome de brigadeiria. Sim, em Santos a gente tá bastante consolidado. Porque tem muitos anos, né? 13 anos já, né? De empresa. Então, quem olha fala assim, nossa, 2 anos. Não, são 13. Mas apesar de vocês não verem isso foi pensado de alguma forma? Um branding, Não, no diria, sei lá, um começo a gente fortalecimento nem de marca. acreditava, né? Não, No começo eu via minha loja cheia de fila, uma loja só do Boqueirão. Eu via aqueles cheios de fila lá dentro da cozinha, aquele monte de gente. No primeiro dia que eu abri a minha loja maior, eu tive que fechar antes. que Porque acabou o brigadeiro. Eu não estava Gente, preparada para atender a demanda de gente que chegou. E aí eu vi aquela fila e falei, gente, esse povo todo tá fazendo fila para comer um doce que eu que inventei. Eu não tinha a menor ideia de que isso ia acontecer. Quando a gente percebeu a proporção Sim. que isso poderia chegar, Aos aí poucos. a gente começou a analisar de uma outra forma. Falar, vamos começar a investir Sim, aos poucos a gente vai percebendo. As pessoas chegam lá... Ele, né? Mais ele, porque ele é o eu lado tenho mais essa estratégico visão, da as pessoas coisa. chegavam lá, é franquia, pô, legal, é de São Paulo. Muita gente falava Falou assim, que é de "Pô, São Paulo, eu já me Paulo." sinto ótima, porque tudo em São Paulo é referência, né? Pessoas querendo comprar, tipo, É. abrir uma loja. Pô, vocês vendem Vocês são franquia, porque é muito e tal. bonito. E agora vocês estão dando esse passo para transformar em franquias as lojas, né? Você falou que vocês só vão ficar com a de Santos Isso. e as demais vocês vão... A partir de agora, a gente vai espalhar a Madalena aí pelo Brasil. Estamos no caminho, A gente tá montando, estruturando né, tudo. Tá aí a notícia boa. Às vezes a gente vai viajar, olha, eu fui viajar, tem uma Madalena aqui, aí, ó. É Até isso. a loja da Praia Grande a gente montou com esse intuito, né? Até pra repassar pra uma pessoa. Mais fácil, né? Porque ela já tá montada, já tem equipe, já tá vendendo. Então, ó, entra aqui e toma conta só, né? Mas Mais vocês vão fácil. dar as outras do processo de franquia, vai ser normal. Achar um Vai, imóvel, vai, construir vai. com as características de... A gente usou a Praia Grande de De modelo. né? Tá. E o modelo padrão de loja seria igual ao da Machado de Assis? Isso que a gente vai também, isso essa aí também, empresa vai que trazer. A gente vai ter outros tipos. você de quer uma repente, opinião- Um quiosque. É, o uma- normal é esse, né? Não, mas há grandes possibilidades, inclusive, de fazer, porque a gente tem o lance do evento. Dá pra franquear só evento. Sim. Uma Então, micro de repente, uma franquia, micro um modelo franquia. express e a loja em si. Cabe Entendeu? dependendo do acordo do bolso que o cara quer empreender. Às vezes o cara não tem muito dinheiro, ele Cara, quer porque uma pra coisa abrir loja menor. é caro, né? Então, de repente, o cara quer só fazer uma parte... É o primeiro passo, vamos dizer. O cara Exato. fala, primeiro eu vou trabalhar a linha de evento, Isso. pô, tá Faço- dando faço meu certo. pé de Aí meia, eu dou, aí mando. dou um E passo outra, pra ele vai frente. ter preferência no negócio. Sim, né? exato. É exatamente Então, a isso. nossa gente ideia é tá começar aqui definindo pelo ainda. estado de São Paulo, né? Porque é onde a gente tá, e a gente é onde é mais conhecido. Vocês Muita já gente startaram sabe. esse projeto, então, de Já. franquias? Já Já startamos. estamos. Daqui a 6 meses já vai estar tudo prontinho pra gente começar a vender. Ah, que legal, bacana. parabéns. 3 a 6 parabéns. meses, acho que ano que vem a gente tá... Meio do ano que vem a gente já tá, no máximo, já com o Já tá modelo todo pronto pra estruturado, todo vender. o processo. É. Não, porque a gente já é super... Vocês vão participar daquela feira de franquias e Ah, tal, e a tal, gente tal. vai entrar em tudo, né? É, eu acho tudo que é que fundamental for, nisso. sim, Você a já gente foi tá nessas com- feiras de franquias, Fui em Luiz? várias. Já foi em várias, né? O Luiz é franqueado de algumas coisas, De né? algumas. De algumas. CCAA, CCAA, Bitus, fui da Baby Jean, fui de Salgado Mania, fui... Algumas aí, sei lá, nem sei de cabeça. Então a gente vai estruturar porque a gente quer também vender uma empresa legal pra esse franqueado, porque eu quero que ele continue meu sonho. Eu sei que ele é um cara que de repente guardou dinheiro a vida inteira pra investir num negócio, e eu quero que o meu sonho seja o sonho dele também. Então Que pra gente, a gente vai estar super ele dando apoiando. certo, a gente vai estar dando certo, né? Com certeza. a gente vai fazer de tudo pra todo mundo gente sempre é dar o que a gente certo. sempre fala, acho que tem que ser bom pra todo mundo, né? Não adianta ser só bom pro franqueado. não, a relação é o famoso que a gente fala, Tem o que ser ganha-ganha, ganha-ganha, né? porque É senão- isso. É claro. A pessoa não vai querer se dedicar àquilo ali e a gente sabe que precisa de dedicação, né? Qualquer negócio precisa de dedicação, né? Então, quanto mais a pessoa vai ganhar, mais eu vou ganhar e todo mundo vai estar feliz, né? Eu acho que isso é o que a gente sempre pensou, que a gente sempre leva, né? Então, Pra nossa equipe e agora todo também mundo, né? Porque para nossos senão- franqueados que vierem. Porque a gente fala, a loja, só eu e ela não dá pra tomar conta da loja. Tem 3 lojas, não tem como a gente. Então, sem os funcionários, sem eles lá, não é nada, né? Então a gente tentar dar o máximo pra eles e eles, em contrapartida, deixam a loja, oferecem o serviço que a gente sempre pretendeu dar. A gente, né? esse lance de funcionário é muito legal, porque muitos saem, muda de cidade, quero testar alguma outra área, Sai e volta. né? Pelo amor de A Deus. grande maioria volta. Ô, Rafa, tem uma vaga aí?
Os que não voltam falam, nossa, é tão bom. Não tem noção. Era tão bom quando eu trabalhava aí, né? Muitos são primeiro emprego, aí às vezes não tem noção o que é o mercado de trabalho, né? É, o primeiro emprego, você tem aquele lance, é legal que você molda o profissional do teu Eu adoro. jeito. Eu penso dessa maneira, eu tô dando oportunidade, que nem na Eletromídia, para novos executivos, né? Pegar essa galera nova e formar ele, pegar aquele profissional com vícios do mercado, já tá acostumado com as coisas. Só que ao mesmo tempo você também tem esse lance de pegar alguém recém-formado ou novo ainda, que ainda mora com os pais, que não tem tanta preocupação com o dinheiro. Por exemplo, teve um tempo da minha carreira que eu fui coordenador comercial na Vivo, na operadora de telefonia. Então, por exemplo, todos aqueles quiosques que estão dentro de C&A, Casas Bahia, quiosques que ficam Vivo, a Claro, todas as operadoras, você tem os representantes de cada empresa, né? Então, essa era a minha equipe que ficava até o Vale do Ribeira. Então, cara, você pegava assim, você pegava um funcionário com 18, 19 anos, o salário vai... Eles são mais voláteis, né? Porque assim, até porque eles não conhecem mais coisa, né? Então, às vezes, acontece alguma coisa, sei lá, você briga porque a pessoa errou, às vezes ele fala, então vou sair, que não sei o quê. Só que, tipo assim, às vezes eles nem sabem como vai ser lá fora. Aí eles veem a realidade lá fora e falam, eles sonham muito, né? Eles sonham muito. Assim, não, mas vocês pagam o salário, tá ligado? Tem gente que nem... Uma menina saiu da nova, foi trabalhar 3 meses, ficou 3 meses sem ganhar salário. Foi. Tá ligado? Eu falo tipo assim... Eu falo que é certo, né? Então, nós não somos perfeitos. Sim, a gente... Mas a gente tenta oferecer o melhor pra eles. Óbvio, e tem dia que a gente melhorando. chega lá querendo matar todo mundo, né? Mas assim... Imagina. Não é todo o tempo, né? A gente tenta também ser... É o que eu falo, a gente trata eles como a gente estivesse tratando eu e ela. Nosso tratamento entre eu e ela, às vezes é pior que como a gente trata eles, tá ligado? Porque a gente não se briga mais, né? Então a gente tenta, todo mundo é igual. Eu falo pra eles, aqui todo mundo é igual, não tem essa. Óbvio, tem a hierarquia, né? Todo mundo se respeita, mas todo mundo é igual. Eu não sou mais que você só porque eu sou seu chefe, nem você menos, né? Então não existe isso. A gente preza isso muito entre nós. Quem tá mais tempo trabalhando, né? Já trabalhou em outros lugares, agradece muito isso. Valoriza a postura, porque né? não é todo mundo que trata as pessoas assim, né? No mercado, né? As pessoas... Tem o famoso patrão cavalo, né, cara, que dá coisa que é pra bem todo tradicional, lado, né? Sim. Mas mudou, né? O gestor autoritário está cada vez mais, já está quase extinto, né, Luiz? Não sei ainda. Eu também acho que não. Eu acho que assim, talvez empresas maiores, assim, até, mas essa comércio mais de base, assim, nessas coisas mais de chão de mais fábrica, familiar, né? Empresas familiares. De entrada, assim, né? Empresas menores, eu acho que ainda... Esse tratamento na verdade, é bem complexo emprega, ainda. né? Não, por que eu te citei a que mais história emprega, quando eu falei a história da Sim, Vivo? Porque assim, qual que era o grande problema que eu tinha? E por isso tinha um turnover alto até. Por quê? Você pegar um funcionário vai 18, 19 anos, ou que estava pensando em ingressar numa faculdade, tinha acabado de completar a maioridade. E o cara fez 18, 19 anos. Aí, cara, exatamente, são dois lances, né? Primeiro, qualquer reajuste que alguém vem propor R$100 a mais, vai embora. Perde o cara. É difícil e ver o outra, futuro, né? o comprometimento, que nem eu olhava assim, eu tinha uma meta, por exemplo, você tem que vender 1.500 linhas, vamos dizer. O cara, tá ali, ele ganha assim, ele mora com o pai e com a mãe. Sim. Ele não paga absolutamente nenhuma conta. O dinheiro que ele tem é para ele comprar uma roupa, para gastar na balada, para se divertir. Então chega, cara, como é que eu vou motivar essa galera para bater meta? Eu sim era cobrado. Sim. E eu tinha que cobrar eles. E qual que era a minha maneira? Daí, por exemplo, tinha uma ex-coordenadora geral do estado de São Paulo, que era a Jéssica Ramos Pinheiro. Ela começou com essas pessoas de quiosque de loja. Aí um dia a gente trouxe, ela veio para Santos para dar palestra para todo o time. Então a gente juntou todo mundo. Cara, essa mulher falando, eu falei, gente, ela é igual a vocês, onde ela está hoje, então, liderando as vendas no estado de São Paulo. Demonstrar o futuro para as então, pessoas você tem que mostrar. novas é difícil. Então, exatamente porque eu falo, ainda mais eu falo assim, essa nova geração, não sei se vocês têm, que vocês compartilham com essa visão, essa geração nova, que a gente falava até na minha época, né, falava a geração Y vai tomar o posto de trabalho de vocês, 40 anos, se você não tiver empregado, você está ferrado pro resto da vida. Cara, eu falo, não é assim, porque eu comecei a analisar isso, o mercado, cara, entrevistando pessoas. A gente que vai entrevistar lá, o cara vai entrevistar, olha pra tu. Sabe, você fala assim, gente,
Cadê aquela vontade de querer se mostrar? E hoje eles não querem começar de baixo, eles querem começar em cima. Então eu falo, gente, Não, vamos é que eu- galgar isso, esses passos, né? Eu acho É aquela coisa, que o mundo é né? rápido hoje, né? Mas assim, Ele é dinâmico demais. só que a nossa vida não é na velocidade que a gente As vê na TV, conquistas não né? são rápidas, Isso, né? a gente Na vai nossa aos vida a poucos. gente não começou com 3 Madalenas. Quanto tempo demorou para consolidar a Madalena? claro. Quantas cabeçadas vocês não deram? E aí, assim, eles chegam já não querendo ganhar um salário mínimo, né? Só que, assim, você tem um mínimo para entregar naquele momento. E para você ser valorizado, é essa conta que essa geração nova não entende. Você precisa entregar mais para receber mais. Tudo. Benefício. Reconhecimento. É isso. Não adianta nada você fazer a mesma coisa, entregar o mínimo e exigir outras coisas. Ah, não, mas aí quando eu for pago, eu faço. As coisas não são assim. E não são assim não é nem na empresa, é na vida. Você conquista o seu relacionamento, você conquista os seus pais quando a gente é criança, como? Sempre entregando mais, mostrando pra eles que a gente é capaz, Que vale a pena, né? indo atrás de Sim. alguma outra coisa. Não adianta a gente entregar o mínimo e querer o máximo. claro. Não tem, a conta não bate. E o funcionário ali imediatismo, né? te Muito entrega forte. muito mais coisa, tu vai querer reconhecer ele porque ele vai te ajudar. Tipo assim, não tô ali, pelo menos a gente, né, não pensa assim, não tô ali pra drenar tudo que o cara pode e depois cuspir ele fora. Eu quero ficar com ele pra sempre, se ele é bom, Claro. não tem um porquê. E a gente também não acha que reconhecimento financeiro é tudo. A gente acredita Não. que existem tantas É, outras as pessoas formas de não você ficam por causa reconhecer. Óbvio, o dinheiro é importante, claro, mas assim, as pessoas não ficam Mais só por causa inteligente é do aquela dinheiro, pessoa que entendeu? sabe que o dinheiro ele vai vir como A consequência bicicleta vai fazer mais efeito do que um aumento. É, e Exatamente. Entende? o dia que a pessoa precisa. Aí ganhou a bici, ganhou a bike, moleque. Não, e as pessoas reconhecem algumas coisas mais que isso. Por exemplo, assim, o dia a Débora, né, que é a chefe de cozinha, mas ela só foi atropelada, ela ligou pra gente. Então, Ela me chamava. quem foi resgatar ela foi a gente. Então, como Levei que- ela no hospital, botei na ambulância. Chegou Ela no- não ligou pra nenhum parente, ligou Não, ligou pra mim. vocês. É. Ela só falava, Roberta, Vai que ela estatelada tava. no asfalto e ligando pra Aí eu gente. cheguei com ela no médico, o médico assim, não, vou dar atestado pra ela de um dia, porque ela não tá bem. Aí ela, não, vou trabalhar. Eu, moça, eu sou a chefe. Pode dar atestado de 2 dias aí pra ela, porque ela vai ficar em casa, porque ela acabou de ser atropelada. Mas ela queria ir trabalhar. Tá entendendo o lance? Essa é a Isso eles diferença, vão, né? que nem, já aconteceu, tipo, uma pessoa morava lá na Praia Grande e alagou tudo, ela dormiu lá na nossa casa, quando a gente morava junto. Tipo Dormiu assim, na minha casa. Eu falo Ela pra não eles, tinha como voltar pra casa. vou deixar a menina dormir na rua? Não dá. Não tem como, né? Vamos lá Tipo, pra casa, tem quarto de tinha hóspede, dorme lá. tinha espaço lá, não tinha por que não, né? Então, isso... Ah, cara, esse vocês reconhecimento- ganham, né? então, esse E reconhecimento- os outros vêm, né? Sim, Vocês claro, fazendo isso. Isso que a gente Mas, tem gente, que eu não vou fazer. Não, e outra, cara, que nem história, né? A Rádio Peão, como a gente fala numa empresa, você tem a Rádio Peão do bem e do mal. Sim, claro. Mas sempre falam mal também, né? Não Não, vamos. não vamos falar, mas eu falo esse Até porque eu não tipo- sou perfeito. É lógico, né? meu, não tô falando, mas tem esse tipo de situação que fala, pô, meu, a Roberta me ajudou pra caramba nisso e tal. Então, assim, às vezes o funcionário defende. Eles me defendem. Defende você de Os um que mau gostam de mim, funcionário. eles defendem. Que às vezes a gente tem aquela ovelhinha negra no Sim, meio das sim. outras. Sempre tem, né? As pessoas pensam diferente, né? A gente tenta tirar essas pessoas. Quando a gente vê que tem alguém que tá contaminando Que o pensa Contaminando o ambiente, ambiente. a gente percebe. Óbvio que às vezes não, a pessoa não se mostra logo de cara. Assim que a gente percebe, a gente. Você tenta dar oportunidade, ver se a pessoa muda, Conversa. traz uma conversa. É que É que exatamente. também às vezes a pessoa nem quer ovelha, ela vem, já aconteceu, a pessoa vem de um lugar que ela era maltratada, as pessoas não faziam o correto com ela, então ela já chega assim, tipo assim, ó, aqui, ó, não sei o que, então, Sempre com o pé atrás. pé né? atrás, né, então, o tempo também a gente vai se mostrando, tem alguns funcionários que eram muito assim no O próprio Vinícius. tipo, alguns funcionários Era super arredio. tipo, tudo achava que tava errado, mas tá certo isso, pode fazer isso, não sei E o quê. vocês mudaram ele. Sim, O pô. Vinícius foi aquele que me atendeu lá ou não? É o magrinho do Boqueirão. Tá. É o meu ele que é coordenador de lá. responsável. Acho que o que ela te atendeu foi o Marcos. O Marcos Ah, é não, maravilhoso o Vinícius foi também. que eu gravei o vídeo. Isso. Tá. Aquele que te atendeu é maravilhoso também, o Marcos. Então as pessoas Mas- vão Marcos é o de entendendo, barba, né? Isso. vão entendendo que também a gente não quer mal delas, a gente quer elas junto com a gente. O Óbvio que a gente pode Vinícius, errar a alguma Clarinha, a coisa. Clara veio Clarinha pra tá cá, aqui né? agora. tá aqui. Clarinha é coordenadora da ponta. Então agora. as pessoas, a gente também consegue, a gente tem que entender que as pessoas também têm um
uma vida, né? Elas já passaram por algumas coisas e de repente também elas já chegaram. Mas aí a já gente paga saudáveis. plano de saúde com terapia pra todo mundo se tratar. Porque eu faço, o Rafa faz, então todo mundo tem que fazer. Eu falo, cara, só a gente sabe as porradas que a gente Sim, já tomou claro, na vida, cada claro. um. Eu falo, não adianta você apontar o dedo pra ninguém que você não sabe nunca a história Sim, do com outro. Né? certeza. Sim. Então Mas é a uma gente se coisa que eu coloca à falo. disposição de Eu você, falo, né? eu já na minha história, eu falo, eu já fui pro fundo do poço, cara. claro. Eu podia não estar aqui mais hoje, falando eu, Marcelo, como um ser vivo na Terra. Que eu tive a oportunidade e a vontade de não existir mais na minha vida. Sim. E graças a Deus, Deus não deixou. E eu falo assim, cada um tem sua história, a gente não Claro, pode, não pode julgar não os pode outros. julgar ninguém, Só, né? tipo, de repente essa pessoa não cabe aqui. Não tô falando que você Não, é ruim, é, né? Mas assim, exato. aqui, na nossa cultura empresarial, você não cabe, mas, pô, segue É o sua que eu vida. falo, acho que isso é uma dica para todo empreendedor, né, cara? Eu falo assim, eu falo pra mim, às vezes a gente faz reunião com a equipe, cara, eu falo, gente, você não tá feliz aqui dentro? A gente fala isso Fala toda muito reunião. isso. Cara, você não tá feliz? Vai Meu, embora, vai você tá procurar, perdendo o meu cara. tempo e o seu. Exatamente. Às vezes a gente até ajuda, algumas pessoas, pô, tipo, não tô Já sai, feliz. a gente arranjou até arranja emprego pra elas. pessoa, porque assim, a Porque pessoa, tá precisando de profissional bom. Sim. Muitos lugares. a pessoa era boa, E aí ela mas não encaixa tava pra mais ali, gente. feliz, Não encaixa feliz. naquele quadradinho de vocês, Perfeito. né? Mas Então, serve pra outra pessoa. A Exatamente. pessoa era boa. Em outro cargo, né? Você ia Sem falar alguma dúvida. coisa do imediatismo e o Rafa te interrompeu. Não, imagina, eu vejo que hoje tem muito imediatismo, né? Sim. O pessoal fala hoje, tipo, pô, já tem 1 ano de empresa e ainda não aconteceu nada. Sim. Antigamente você fala, pô, só tem 1 ano, vai chegar a minha hora, né? É E isso. eu acho que isso influencia muito na parte de gestão de pessoas, né? Primeiro, pela dificuldade de ter essa visão de futuro, né? Do que a pessoa Sim, vai querer isso é complexo. do futuro. Mas também do... Não sei, aquele filme Curtindo a Vida Doidado? Acho que o pessoal sonha um pouco com um negócio assim, sabe? Vida De sem querer- responsabilidade. É, né? e a real não é assim, Não. né? Na verdade, a gente tem que trabalhar os 6 dias na semana e ter uma folga pra aproveitar depois, né? Não, você já viu que agora os caras estão querendo cortar, tipo, acho que é sexta-feira, em querer incrementar, eu tava vindo... uma Imagina, história meu, que disso. eles trabalham de segunda a segunda com uma folga semanal. Você não fecha, né? Não, a gente faz rodízio. Eles dá pra têm todo uma mundo folga folgar. por semana, sendo no mês, uma delas no final de semana. Alguns preferem sábado. Por exemplo, o Marcos. Ele prefere sábado, porque domingo eles trabalham menos. Então ele prefere o sábado, porque ele tem o dia inteiro livre, e domingo ele entra mais tarde. Ele aproveita o sextou. E aproveita o Vocês são um sindicato de sextou. bares e restaurantes? Não, lá comércio no- varejista. comércio varejista. Ah, tá. Então, assim, eles reclamam um pouco disso, né? De ter uma folga semanal só. Tá. Só que o que a gente faz? Funcionário do mês ganha uma folga extra a mais no final de semana. Ou seja, se empenha, seja o melhor. Você vai ganhar uma folga E extra. aquilo, a gente trabalha assim, é um comércio, tipo assim, é um comércio de... Eu falei pra ele, você acha que eu não queria fechar todo domingo pra estar todo mundo de folga? Eu trabalho todo dia, minha cabeça, por mais que eu não esteja no operacional, quando você é dono de uma empresa, eu e o Rafa, a gente tá ligado 24 trabalha horas o todo tempo dia, todo. 7 dias por Disponível, semana. E tem né? pessoas que não querem, tem pessoas que querem trabalhar durante a semana, tudo bem, não tem problema. Aqui não dá. Ô, gente, mas é uma Não coisa... vai ter outro lugar que Não é uma escolha minha, Sabe é quando que eu esse vendo, negócio né? Eu falo, quando você está contratando ele, você está explicando. Sim. Nosso negócio Sim, funciona de segunda a domingo. Mas, Marcelo, as coisas não são assim. Vai Exatamente. passando O o cara, quando tempo. não precisa do emprego, ele vai falar o que você quer ouvir. Exatamente. Né? Vai falar, tem que trabalhar domingo. Pô, é meu sonho é Ah, trabalhar se precisar, eu domingo. trabalho. Meu sonho é trabalhar Ah, domingo. meu sonho. Mas você sabe que o Marcos tá comigo há 1 ano, esse rapaz que te atendeu, e ele fala, o dia que eu mais gosto de trabalhar é domingo. Eu entro mais tarde, eu saio cedo. É uma maravilha, domingo eu não tenho o que fazer. Pelo menos aqui eu tô fazendo alguma coisa e volto pra casa e tô de boa. Depende do perfil da pessoa. Cara, o que eu falo assim, você tem profissional e profissional. Às vezes eu falo assim, parece que eu falo assim pra empresa, depois você mandar, o horário vai, nem dentro do Eletromídia, o nosso horário vai até às 18, vai, horário útil de trabalho. Cara, eu sento toda noite em casa, fico até às vezes 1, 2 horas da manhã, porque eu gosto de produzir à noite. Sim. A minha cabeça como você funciona. melhor. Sim, sim. Meu funciona melhor durante a noite. Então, cara, tipo... Quando você vai trabalha mandar com o que você WhatsApp gosta, 6h30. você não liga, né? Você não liga, porque o trabalho é um prazer pra ti. Então, assim, e o ganho é consequência. Eu falo, é uma coisa que todo mundo precisa entender. Se você entrar numa empresa, num trabalho, olhando dinheiro, cara, você nunca vai prosperar. Cara, você fala assim, puta, eu tô entrando aqui, é o que eu gosto de fazer. Cara, o dinheiro ele é consequência consequência. Mas automática, é aquilo, velho. se você faz mais, vai vir mais junto com... Exato. Vai acompanhar. Óbvio, pode ter um garoto que não, mas aí tu muda. Se tu é bom, tu vai ser bom em qualquer Muitas lugar. pessoas da Madalena, a gente mudou de setor. Muitas. Às vezes a pessoa não se encaixa naquilo. A gente teve um rapaz que começou no caixa, a gente é hoje a nossa DM há 1 ano e tanto. A minha RH de hoje foi minha coordenadora de loja durante 5 anos.
Aí teve esse lance do final de semana, ela falou que ela tava muito cansada. Saiu, cumpriu o aviso dela, ficou 5, 6 meses afastada, voltou. Pediu pra voltar. Mas ela falou, Rô, eu não tenho saúde pra trabalhar de final de semana. Não é uma escolha da pessoa, né? Claro. E aí ela trabalha hoje de segunda a sexta, Gente, trabalha mas um assim, final de semana no mês só. É negociável, cara. É negociável. Voltou, já tá Mas- lá de novo com a gente. Quando entra, já sabe, ó, é isso, O esquema é esse, então, gente. assim, Já mudamos, assim, da cozinha para atendimento, do atendimento para cozinha, de repente a pessoa se deu melhor lá pessoas dentro. têm perfil. Às vezes a gente não entende o perfil da pessoa logo de início e depois muda, né? Tem gente que não gosta de com o público, né? Falar com o público. Então, de repente, ela prefere ficar lá na parte interna. Mas na tem, cozinha. tem muitos que conseguem transitar nas duas funções, assim. Ah, É que bem legal. legal. Faltou alguém, a pessoa consegue ajudar. É importante esse funcionário multidisciplinar também, né? Que conhece um pouquinho de todas as... A gente tem uns 3, 4, assim, que Que você sabe que conseguem. às vezes tem uma folga ali, o tapa, não vou falar o Severino, o tapa-buraco, mas é aquela pessoa que de repente você pode... Puta, eu fico Falta tranquilo. também, né? Falta, às vezes você tem doença. A gente tá você com tem... 4 grávidas, agora 2 já saíram, mas elas estão faltando, porque começa a chegar perto da gravidez, começa a ter um monte de problema, dor e etc, médico Não direto. consegue dormir. Não consegue dormir e Não consegue ficar tal. muito tempo de pé. Então, né? assim, é ótimo pra gente ter essas pessoas funcionais, porque a gente consegue, né? E eu falo pra eles, quanto mais você souber dentro de uma empresa, isso não é só da Madalena, isso eu aprendi na minha vida quando eu era CLT. Quanto mais você sabe tudo da empresa que você trabalha, mais necessário você é para ela. Não que você seja insubstituível, porque a gente sempre deixa isso muito bem claro, né? Porque senão todo mundo se acha a última bolacha do pacote e sobe o ego, e essa não é a intenção. Mas é para eles entenderem que quanto mais eles têm conhecimento, melhor para eles, porque eles vão levar isso pro resto da vida deles, independente se eles trabalharem comigo pro resto da vida ou não, mas eles vão ter esse conhecimento. E outra que eles vão ser o último a ser cortado. É o cara que sabe Claro. mais. Fato, é isso. Né? Então, assim, eu vou cortar a menina que sabe que eu preciso fazer um corte, tô sem dinheiro, preciso fazer um corte. Aí tem uma menina que sabe de cozinha e de atendimento e uma que só sabe de atendimento. Eu fico com essa. Simples assim. É simples assim. E é por uma questão de empenho dela também, né? Aquele negócio que a gente tá falando, se empenha pra você poder ter o seu lugar, É a né? mesma coisa que você falou assim, a mesma coisa que um time de futebol. Um cara que é um jogador, que ele consegue jogar em 2, 3 posições você tiver que diferentes, trocar, cara, não vai você trocar esse perde cara. um jogador por lesão, Claro. cara, bota ele lá que ele cumpre o lugar dele ali. Você não vai beleza. trocar esse É mais cara. ou menos isso. Bom, a gente está caminhando para o final, né, Luiz? Aquela nossa famosa perguntinha, que a gente fala assim, o nosso público, ele é muito, esse público, o empresário, o empreendedor, aquele público, as pessoas que estão querendo empreender. Luiz, Exatamente. fala. A gente sempre pede, né, para quem vem aqui, que deixa uma dica, assim, né, pro pessoal que está assistindo, que quer empreender ou que está empreendendo, que não construíram uma marca forte, né, ainda, que estão na caminhada, o que vocês podem deixar de dica aí pro pessoal? Compre uma franquia Madalena. Mentira. Ó, hashtag fica a dica. Tá? Vender meu peixe, né? Claro. Não, vamos falar sério. Não, mas gente, ó, sem oferecer, agora sem fazer média, pessoas que não conhecem, vai fazer um aniversário e tal, tem um vício meu, eu tenho um problema de vício, que eu gosto de um bolo chamado chocolatudo. É o bolo mais famoso da Madalena. Gente, quando eu comi aquele bolo pela primeira vez na casa de Tati Cadarce, Que ele tava quentinho, né? meu, a gente tava no churrasco, ela encomendou o bolo, não sabia, eles fizeram o bolo, meio que saiu o bolo do forno. Esse bolo sai muito, então acaba Ah, saindo tá, fresquinho tá toda hora. Luiz, você sabe aquele bolo que lembra aquela coisa de infância, né? Vovó, o bolo quando chega quentinho em casa. E, cara, quando eu lembro, meu, quando eu comi aquele bolo, eu falei, caceta, o bagulho é bom, velho. Aí eu fiquei de olho, né? Você não pode ser Vai gulosão, sobrar, né? vai sobrar um Eu falei, vai pedaço aí. sobrar, todo mundo comeu. Quando ele falou, ficou um toco assim. Eu falei, ah, lá vou eu, tchum, mais uma fatia. Ninguém mais, tchum. Assim que eu limpei o bolo da pizza. Pô, agora conta, qual que é o segredinho? Eu acho que o segredo é não desistir. A persistência, eu acho que é... Porque ainda- assim, vontade de Pedras desistir. vão ter muitas no caminho. Gente, né? esse todo negócio- Dia, todo dia. a Esse gente negócio que precisa. empreender flores é. Né? Não é verdade. É ilusão. Sim. Mentira. Né? Então, assim, Você vai trabalhar muito mais. a gente pensa em desistir todas as semanas. Não é mentira. Né? Mas a gente não desiste porque a gente tem um propósito. Eu acho que é essa a questão. Foca no teu propósito. Sabe?
vai nele. Qual é o teu propósito? O que você quer mudar na vida das pessoas? Porque independente da empresa que você tiver, você está oferecendo alguma coisa para as pessoas. Né? Ou seja um serviço, seja um produto. Para as pessoas que estão lá dentro. Qual é o teu também, propósito? O que você quer? O que você quer levar para a vida das pessoas? E o que vai te fazer feliz? Foca no teu propósito. Quando você foca no propósito, toda essa dor que você tem de desistir que a gente tem, isso passa. E aí você fala, tá, tô estressada, tive problema, amanhã eu vou ter outro, mas o meu propósito tá lá. Então eu vou focar nele e vou seguir. Eu acho que pelo menos é o que eu faço. Né? Então essa é a minha dica. Primeiro tenha uma marca, uma empresa, um serviço, qualquer coisa que faça sentido para você e que você agregue alguma coisa na vida das pessoas. E aí com certeza você nunca vai desistir. Eu acho que é isso. Sensacional. E você tem alguma coisa a mais, Rafa? acho que essa parte de resiliência, né? Se manter ali, porque não vai ser rápido, né? A gente tá há 13 anos, a gente demorou 10 anos pra gente poder tirar uma férias, um mês inteiro, nem foi um mês. Foi. Né? Sabe que agora que a gente é separado, a gente consegue tirar férias melhor, né? Rafa tão- acabou de voltar da Itália, que rico. Tomar conta, pra viajar. Eu fui pra França ano passado, ele vai pra Itália esse ano. Porque quando a gente tava Era junto, mais sair difícil. os dois é complexo, né? Não dá, sair os dois, é complicado. E as coisas não são rápidas, né? Né? Foi que o- Dói. tem dia que é difícil, tem dia que tu quer largar tudo, né? É cansativo, O né? Rafa às vezes me liga e fala assim, hoje eu não quero falar com ninguém, estou Mas indo eu dar um falo, mergulho no mar. Mas ao mesmo tempo é muito Eu falo, nossa, hoje tá compensador, tenso, né? hoje tá tenso. Nossa, Eu tem dia falo, que é aquela mesma coisa que eu falo assim, eu acho que é o mesmo sentimento que vocês têm, a mesma coisa quando a gente se torna pai, no caso vocês não são pais, né? Sim. Mas eu falo, a mesma coisa quando você coloca uma criança no mundo, que você vê a criança crescer. É um propósito. Claro. É isso. Você tem um É propósito isso. maior, é essa a questão. Foca no teu propósito. Tua filha é teu propósito, entendeu? E o teu negócio tem que ser... Eu falo que a Madalena é minha filha. Então, quando eu brigo com a minha equipe, eu falo assim, vocês têm filho? Temos. O que você faria se mexesse com o teu filho? Mataria. Eu falei assim, é isso que eu vou fazer se vocês mexerem com a minha filha. Tá entendendo? É mais ou menos isso. Eu acho que tudo acaba no que eu falei de uma questão de propósito. Então, assim, se você tem um porquê tá ali, aquilo vai te manter. O que te mantém vivo? A tua filha, cara. Show. É isso. É o que eu sinto, né? Gente, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui, mas antes vou deixar o recadinho para quem não segue a gente ainda. Por favor, sigam a gente aí nas nossas redes sociais, YouTube, Instagram, por aí vai. Ativem o sininho para receber os nossos comunicados, os avisos. Prestigiem a gente, compartilhem com os amigos, que a gente vai sempre estar aqui trazendo gente especial como esses duas pessoas que eu tenho um carinho enorme. E Marcelo, acho que é importante que eles deixem também os contatos, né? Para quem tem É interesse uma coisa em que conhecer, faltou também. quer conhecer a Para quem franquia, quer saber conhecer como é que funciona a loja. Madalena, se tiver alguma dúvida, Quer comprar uma franquia? você que quer comprar uma franquia, eles vão Não sabe adaptar onde tudo investir pra o seu você. dinheiro? Chama a gente no Instagram, Quem arroba quer Madalena investir numa vida Brigadeiro. mais doce, De novo, repita, aparece aqui, Rô. Nosso Instagram, arroba Madalena Brigadeiros, lá tem todas as informações, todos os endereços, o nosso site para fazer pedidos e links de WhatsApp e tudo mais. Segue nós. Valeu, Luizão. valeu, Marcelão. Valeu, Rafa. Obrigada. Valeu, Rô. Obrigada, querido. Esse é o nosso Valeu Podcast, chegando ao final do dia de hoje, mas vem mais por aí. De repente a gente vem, por causa que fala essa história, tem de monte ainda. De repente esses dois voltam no próximo episódio. Gente, obrigado pela audiência e valeu!